Negócios com Propósito, com Elisângela Gomes. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma série do nosso programa Negócios com Propósito. Isso mesmo, Elisângela Gomes daqui, você daí. Vamos juntos em mais este programa. Chama todo mundo! Você do 102.1, seja bem-vindo, do YouTube, do Facebook, do Instagram. Tô ao vivo, gente, no Instagram. Quer me ver? Corre pra lá, Elisângela Gomes, a Eli. Elisângela Gomes, a Eli. Você que tá aqui pela primeira vez, como CEO da Adore Mais, para mim é uma honra servi-los nesse programa também, com conteúdos incríveis. Tudo para potencializar sua vida, para que você tenha uma vida de alto valor, para que você tenha um negócio de alto valor. E somando 28 anos da minha experiência como executiva de negócios, que eu compartilho com vocês aqui, grandes aprendizados que eu tive ao longo da vida, de treinamentos, cursos, enfim. Então, quem sabe hoje pode ser o melhor dia da sua vida. Vai depender de você. Abra sua mente, abra o seu coração para tudo que você vai aprender aqui. Porque sim, falamos de negócios e você já viu um grande negócio se por trás não tiver um CPF poderoso? Tem como? Existe como uma liderança. Se você é líder de alguma empresa da igreja e tá aqui comigo, tá todo dia aqui comigo, sabe que para você liderar, você vai precisar desenvolver as suas habilidades. E uma delas é o autoconhecimento, a espiritualidade, a parte da grana também, como consequência, não é mesmo? Então, seja bem-vindo aqui, vai entrando, compartilha com todo mundo, Elisângela Gomes, a Eli. Elisângela Gomes, a Eli. Gente, o programa de hoje está demais. Eu gosto muito de falar sobre raízes, sobre pilares. Quando a sua vida está pautado em pilares, em princípios, em uma estrutura poderosa, no dia mau, você não vai cair. E hoje nós vamos tratar dos princípios bíblicos de um verdadeiro negócio. Os princípios bíblicos de um verdadeiro negócio. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Você sabe qual é o propósito do seu negócio? Não ainda? Pois é. Para mim é uma honra, nesse programa, dirigir você como se fosse um veículo. Para que um veículo, um carro ande, você tem que colocar o quê? Combustível. Pois é. E o combustível da sua vida é o propósito. É o propósito. Então, olha só. Quando falamos de princípios, são como lupas nos nossos olhos. Os princípios bíblicos vêm para clarear, vem para ampliar tudo aquilo que precisamos na vida. Conselhos, ensinamentos, você pode encontrar, sim, em vários livros, grandes nomes do mercado, mestres, mentores, sim, com certeza. Agora, tem no livro Milenar de Sabedoria, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Lá existem os melhores conselhos. Os melhores conselhos que foram colocados em práticas há muitos anos. E hoje eu trouxe para você esses princípios bíblicos. Você que está comigo aqui tem acompanhado que tudo que a gente faz, a base é a palavra de Deus. É esse manual, porque existem muitas vozes, existem muitas pessoas querendo ensinar muitas vezes aquilo que elas nem viveram, que elas nem estão dispostas a viver, mas é mais fácil ensinar, não é mesmo? Agora, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não mente.
E estudando muito a palavra, por muitas vezes, o que eu encontrei? Tudo que envolve encorajamento, tudo que envolve consolo, tudo que envolve melhoria, inspiração. E claro que eu descobri que é lá que contém os princípios para construir um negócio de sucesso. Uhum. E esse negócio de sucesso, ele vai depender se você vai colocar esses princípios em prática ou não. Porque não adianta nada você aprender comigo aqui, você tá todo dia aqui comigo na 102.1, aqui no rádio, no meu Instagram, Elisângela Gomes Aeli, no canal do YouTube. Mas se você não colocar em prática, não vai adiantar de nada. Vai continuar tendo os mesmos resultados. Você vai continuar do mesmo jeito. Acho que até pior. Por quê? Quanto mais conhecimento você adquire e não pratica, você corre o risco de se tornar um obeso. Um obeso mental, com tanto conhecimento e não tem espaço para conhecimento novo. E aí você começa a se culpar. Eu deveria ter feito, eu deveria ter ido, eu deveria ter arriscado. Então, já coloca aí no seu coração que o dia de hoje é aquele dia que você já está tomando a decisão em ouvir tudo que a gente está transmitindo aqui e colocar em prática e ser o melhor representante de Deus aqui na Terra. Porque Deus, ele quer estar em lugares disfarçado de você. Só que você tá no mundo da lua. Você não tá levando a sério a sua vida. Você não tá levando a sério os princípios. Você não tá levando a sério o seu negócio. Você não tá levando a sério a sua prosperidade. E como é que Deus vai te usar? Amanhã eu faço. Que história é essa de amanhã? É hoje. É o hoje. Então, você que gosta de anotar, você que gosta de rever depois o conteúdo que a gente dá aqui, já pode pegar no papel e caneta. Os princípios bíblicos de um verdadeiro negócio. Hoje eu vou trazer para você 4. Só que são 12. 12 princípios que eu separei. E aí, para os próximos programas, nessa série, você vai estar comigo. Então, o primeiro princípio é: sempre dê o segundo passo. Sempre dê o segundo passo. Vai um pouquinho mais longe. Sempre que você tiver que fazer alguma coisa, do que está previsto, do que está esperado, que tal você surpreender a outra pessoa? Que tal você surpreender o mercado que você trabalha? Que tal você surpreender o segmento? Que tal você surpreender os seus colaboradores? Indo um pouquinho a mais, dando um segundo passo, sendo diferente. Tá cheio de pessoas fazendo a mesma coisa. Ah, não, eu vou fazer só o que eu fui pago para fazer. Ah, não, eu vou fazer só aquilo que me pediram. Ah, não, eu vou fazer só o que a pessoa já sabe que eu vou fazer mesmo. Não. Esse é o primeiro princípio. Sempre dê um segundo passo. Olha só. Quando você percorre a segunda milha, olha só, pode dobrar o seu resultado. Boas empresas, bons negócios, gente, desenvolvem uma mentalidade de segunda milha, sabia? E o próprio Jesus dá esse princípio pra gente lá em Mateus 5,41. Se alguém forçar você a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2 milhas. Olha que poderoso isso. Você cumprindo a partir de hoje só esse princípio, você já vai ver que tudo ao seu redor vai começar a mudar.
Por quê? Você vai demonstrar que você, primeiro, tem uma mentalidade ampliada. Porque existem aquelas pessoas que ela mal faz o que tem que ser feito. Você aí com a sua espiritualidade, todos os dias você se conecta com o Criador? Todos os dias você aprende sobre as suas emoções? Todos os dias você aprende sobre as finanças, sobre o dinheiro na sua vida? Qual o poder que ele tem? Esses três são pilares também. A espiritualidade, o espírito, a alma, que é a mente. O corpo, aí o dinheiro se materializa. Então, você faz todos os dias. Então, existem pessoas que entenderam que andar a segunda milha, fazer um pouquinho a mais, não só o que você tem que fazer. Cuidar da saúde, você tem que cuidar. É uma milha só. Você falar com Deus, ler a palavra todos os dias. É uma milha só. E qual é a segunda milha? Na sua espiritualidade. Será que é você compartilhar o amor de Deus, as promessas, tudo que ele já te falou? Será que a segunda milha nas suas emoções é você dizer para o seu colaborador que ele é importante nesse negócio que você tem? É você, com o seu colaborador, com o seu cliente, você dá uma bonificação para ele? Não só aquilo que ele pagou. Será que não é você andar uma segunda milha com o seu cliente? Olha só, é sempre uma boa ideia você fazer mais do que o esperado. Surpreenda positivamente. Sempre. E você viu que o nosso Jesus, ele colocou isso como um princípio. Andar a segunda milha. Princípio número 2. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Ah, Eli, mas essa já tá clichê demais. Eu já ouvi tanto. Pois é, tá praticando? Tá. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Gente, que princípio é esse? Para tudo. Eu diria até que esse princípio aqui é a regra de ouro. Se você aplicar, lógico. Se você aplicar. Faça das pessoas as primeiras coisas. Pense primeiro no outro. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Eli, mas não é você que fala sobre se autoconhecer, ter a sua autovalorização, entender quem você é? Claro, é muito poderoso. Inclusive, o segundo mandamento, com promessa, é amar o próximo como a ti mesmo. É óbvio que você precisa se conhecer primeiro para você amar o outro. É claro que você precisa se conhecer quando você coloca o outro, você faz para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Pensa nisso. Por quê? Junto vai vir o quê? A consideração. O outro vai ter consideração com você. Lembra da plantação e colheita? Que você me ouve falar muito aqui também? Pois é. Quando você pensa nos seus clientes primeiro, eles pensarão em você. É claro que no seu negócio existem outros profissionais no mercado, no segmento. Tem ou não tem? Fala aí pra mim. Você que tá aqui no meu Instagram, Elisângela Gomes Aeli, coloca aqui pra mim qual que é o seu negócio, qual ramo você tá. O meu é comunicação. E o seu? Qual que é o seu ramo? Bota aqui. Elisângela Gomes Aeli. Você que tá aqui no rádio, quer assistir? Hoje eu não estou nos estúdios da Dori Mais FM. Eu tô um pouquinho longe, minha gente. Estou do outro lado do mundo, Estados Unidos. Viemos aqui para uma outra missão. E então,
você pode me assistir remoto. Segue aí já também, porque a gente vai passar mais tempo junto, já esse programa acaba. Elisângela Gomes, a Eli. Quando você quando você pensa no seu cliente primeiro, ele vai pensar em você. Como eu disse, no ramo tem outros. Por que ele vai escolher você? Por que ele vai escolher o seu produto? Por que ele vai escolher o seu serviço? Por que o seu? Qual é o seu diferencial? Tem consideração alguma? Tem conexão alguma com aquilo que você faz? E essa outra pessoa também? Ou é simplesmente pela necessidade? Porque se for apenas uma relação fria com o seu produto, com o seu serviço, do mesmo jeito que vem, vai. E aí, o que vai acontecer com as suas vendas? O que vai acontecer com o seu lucro? O que vai acontecer? Então, quando você pensa no seu cliente, ele vai pensar em você. Quando você pensa no seu colaborador, ele vai pensar em você. E olha só, em Lucas 6, 31, tá lá. Esse princípio bíblico também. Lucas 6, 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhes vós também. Minha gente, esse é um preceito, é como uma tocha, sabe? Guiando o seu passo, tá escuro. E aí, esse princípio é como se fosse a tocha iluminando. Que é você considerar os outros primeiro. Porque é só isso que vai voltar para você. Ah, mas não tá bom para mim a relação com os meus liderados, com os meus líderes no mercado. Tá ruim. Pois é, o que é que você tá plantando mesmo? Você tá pensando em você primeiro? Tem um ditado, gente, que eu acho ele meio forte, mas é a pura verdade. Cada um tem a vida que merece. Pronto, falei. Gente, tá um calor aqui que eu tô derretendo. O líder empresarial sábio, o sábio, ele vai tratar os outros como ele gostaria de ser tratado. Não é porque ele tem a caneta na mão, a última caneta. Não é porque ele domina aquilo que ele não vai pensar no outro primeiro. Lembra? Tudo é questão de conexão. Conexão. E essas empresas que não pensam nos seus clientes, eles não serão pensados por eles, minha gente. Não vai. Não adianta. Porque princípio não muda. Não tem como. Você sabe que uma vez, vou contar isso para vocês. Eu fui executiva de negócios numa multinacional. E aí, olha isso. Gente, você que tá aqui, ó, no 102.1, seja bem-vindo. Esse é o programa Negócios com Propósito. Como CEO da Dori Mais, que honra servi-los aqui também. E lá no meu Instagram você tem mais conteúdo comigo, Elisângela Gomes. A Eli. Passa rápido aqui esse programa, né? E eu gostaria muito de ter mais tempo com você. De poder pegar na sua mão. Poder te ajudar a trilhar muitas vezes aquele caminho que você não está conseguindo. A trilhar, a chegar em lugares que para você tá escuro ainda. Então, eu quero muito te ajudar com isso. Muitas coisas, né, para chegar até aqui, você que conhece a minha história, sabe. E você que não conhece, eu conto lá no meu Instagram. Tem um vídeo contando um pouquinho. Alguns, né, gente? Alguns.
que eu começo muito nova, ali com 12 anos, para chegar até aqui. Nesse caminho, eu tive grandes homens e mulheres de Deus preparados, mentores, que me ajudaram. Em qual área? Todas elas. Todas elas. E não tem como você chegar sozinho. Ó, para esse programa acontecer, eu tô do outro lado do mundo. Mas eu tenho um time incrível que tá ali, na Avenida Paulista. Tá lá o Wellington, a Mary, o Natan, a Ellen. Então, para poder isso acontecer, percebe que sozinho vai ser muito difícil. Será que você vai conseguir chegar ou vai se perder no meio do caminho? Essa é a função de um mentor, essa é a função de alguém que já passou por ali e tem interesse em te ajudar para junto com você trilhar e chegar nesse objetivo. Qual que é o seu objetivo? E agora, eu tenho um outro conselho para você. Propósito. Se você não sabe o propósito da sua vida, se você não sabe o propósito do seu negócio, você precisa de um mentor. Você precisa de alguém que vai te ajudar a chegar nesse propósito, porque é o combustível do carro chamado vida. Olha só, minha gente, quanto mais você sobe, quanto mais você avança, mais você fica distante da mediocridade. Mais distante você fica da grande maioria. Por quê? Não é tão simples. Aliás, não é tão fácil, é simples. É só decidir, ter os mentores e você chegar e pagar o preço que você vai. Um lugar onde tem muito isolamento é na liderança. Porque muitas vezes você está vendo e quer chegar e outros não estão vendo. Então você que é líder, você que é empreendedor, empreender é um desafio. Às vezes você se sente muito sozinho. É para você que eu estou falando. Que precisa de um mentor. Alguém junto contigo. E olha só. Quando você está no meio da confusão, você não consegue ter opções. Parece que não tem saída. Parece que o problema é o dinheiro. Parece que o problema é o mercado. Parece que o problema é a sua saúde apenas. Então, vamos juntos. Vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes, né, minha gente? E você que tá comigo todos os dias, eu tenho um presente. Eu abri uma vaga para a gente ir juntos nessa. Sim, eu quero ir com você. Só você ligar, manda uma mensagem, WhatsApp, 011, estou procurando o telefone da Ellen aqui. Aqui, 011 99537 5356. Manda uma mensagem agora para 99537 5356. Que ela vai conversar com você e entender se esse é o seu momento de você ter a minha ajuda. Eu quero muito. 11 99537 5356. Não só quero, como chegar até aqui foi por conta dos princípios, foi por conta do propósito. E você que está aqui no 102.1, negócios com propósito. E o nosso tema de hoje, os princípios bíblicos de um verdadeiro negócio. Tem negócio falso? Tem. Um monte.
Agora, o verdadeiro, pelos seus frutos vos conhecereis. Vamos lá. A gente já falou do primeiro princípio. Sempre dê o segundo passo. Princípio 2. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. A regrinha de ouro sendo aplicada. Se ela for aplicada, vira ouro na sua vida. Ouro, ouro, ouro. E agora, o princípio 3. Lucro com propósito. E aí, você gosta de lucrar bastante? Ah, gente, parece que a função, né, de um negócio é o lucro. Ué, senão você vai trabalhar de graça, não é mesmo? Conheça as suas prioridades. Lucro com propósito. Você vai conseguir encontrar quando você conhecer as suas prioridades. Viver uma vida e administrar esse propósito com uma visão poderosa. Por quê? Porque o lucro com propósito ele é poderoso. Mas porque ele vai ser bem utilizado. E ele sendo bem utilizado, ele vai levar você ao sucesso. Não só ao sucesso, mas ele vai te levar em um lugar de importância. O seu negócio é importante para a sociedade? A sua vida é importante para a sua família? Para o seu ministério? O lucro? Os seus recursos financeiros? Sendo bem aplicados, bem utilizados? Ele te leva, é ele que vai te levar. Agora, se você não tiver esse lucro com propósito aí na sua vida, você não vai atrair pessoas para sua missão. Muito menos vai atrair pessoas para sonhar junto com você. E, de novo, você e eu, nós precisamos do outro, de outros, para que some com a nossa missão, para que sonhe junto com você, para que sonhe junto comigo. Existem os porquês. E você tem falado dos seus porquês? Porque é o porquê que vai fazer você caminhar, continuar caminhando, e é também o porquê que vai conectar outras pessoas. Olha só. Tem uma pegadinha uma vez, gente, que eu assisti. É assim, olha só, que demais isso. Uma fila do banco, chegou a moça, atrasada, ela tinha que pagar. Lembra na época ainda que a gente pagava as contas do banco? Hoje não precisa mais, né? Os aplicativos facilitou tudo. Mas, olha só, ela chegou furando a fila, sem dizer nada. Sem dizer nada, ela entra na frente, aí um olha, torce o nariz. O outro, oi, minha senhora, a fila é aqui atrás. Pode ir pro final da fila. E ela ali. E só xingamento, só mal olhado. Imagina, a pessoa vem, entra na sua fila e fica quieta como se fosse dona da fila. Que conversa é essa? Né? Aconteceu isso. A mesma moça, no dia seguinte, ela foi no banco de novo. Outras pessoas, né, na fila. Ela entra, pede desculpa. Ela vem para furar a fila. E ela começa a explicar o porquê que ela tá furando a fila. Ela, ai, eu tô muito atrasada. Desculpa, eu preciso pagar essa conta hoje. E eu tenho que sair daqui, eu vou levar minha filha na escola. E se eu perder 5 minutos, eu não posso esperar. Minha filha não vai conseguir entrar. Quando ela explica o porquê que ela tá furando a fila,
O senhor que estava assim, claro, claro, pode passar. A outra, sim, pronto, conectou. Toda vez que você entende, que você explica o porquê que você está fazendo tal coisa, você vai conectar a outra pessoa a você. Faz um teste. Faz um teste com esse princípio. Faz um teste para você ver. Depois você volta aqui no meu Instagram, Elisângela Gomes Aeli, e me conta. E a gente pode trazer isso para o nosso negócio, principalmente. Existem empreendedores que ele sai fazendo, né? Ele tem muitas atividades, só que ele esqueceu de trazer os colaboradores, sonhar junto com ele, estar na missão junto com ele, porque ele vai precisar explicar, ele vai ter que dizer os porquês, isso demanda tempo. Conexão, intimidade, demanda tempo. A minha pergunta para você é: quem está sonhando com você? Quem está caminhando com você? Está na mesma missão ou não? Eu já te falo que você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Princípio de novo, né, minha gente? Então, o sucesso, eu vou até arriscar em dizer aqui para você, do seu negócio, o sucesso da sua família, do seu cônjuge, aí é conseguir atrair o outro sonhando junto com você, nessa mesma visão. E esse princípio que a gente está falando sobre lucro com propósito. Se você é um líder cristão, se você é alguém que ama a Deus sobre todas as coisas, você deve construir esse lucro com propósito. Por quê? Olha só, Jesus, ele perguntou lá para os seus seguidores da época. Não sei, será que ele abriu uma caixinha de pergunta? Ai, ele foi lá, botou nos stories dele. Ele perguntou para os seus seguidores em Marcos 8,36. Olha só. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Olha esse versículo, olha o ensinamento poderoso que a gente encontra aqui. O lucro é bom, claro que é. Mas você está usando ele para o melhor? Com esse lucro, com a visão de lucro, do propósito, o propósito desse lucro é atrair sonhadores com você e ampliar isso ou não? Tá bom, você pode ir atrás do dinheiro, dinheiro pelo dinheiro. É uma escolha. Mas aí eu pergunto para você, o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Porque tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Por quanto você vende o seu dedo da mão? Você tem 10. Vende um dedo para mim? Quanto que custa? Todo negócio, minha gente, de sucesso, ele gera lucro. Tem que gerar. Para isso, precisa... E aí vai meu conselho para você. Ele precisa, sim, impactar pessoas. Precisa estar servindo pessoas. Isso tem que estar consciente para você. Porque senão você não vai honrar quem está com você. Isso você tem que trazer para sua consciência.
para o seu dia a dia. Porque você vai sair desembestado, desenfreado. O dinheiro pelo dinheiro. Dinheiro sem propósito. E aí, cuidado. Pode perder a alma. Não sou eu que estou dizendo. Lê lá. Marcos 8:36. E aí eu tenho uma pergunta para você. Quem que é o seu bando? Quem é a sua gangue? Quem tá junto com você? Quem? É a sua família? São os seus amigos da igreja? Do seu ministério? São seus colaboradores? São seus clientes que têm fidelização com aquilo que prometeu e está cumprindo? Fala-se muito de influenciadores, né? Nas redes sociais. Então, influenciador é aquele que inspira, né, gente? Vamos lá, vamos ser inteligente? Porque a pessoa só vai seguir a outra se ela inspirar em algo, senão não vai. Isso aí. Bom, esse programa Negócios com Propósito, você que está me ouvindo aqui no 102.1, seja muito bem-vindo. Princípios bíblicos de um verdadeiro negócio. Talvez você está perdido em algum desses princípios, por isso que você não está prosperando. E eu quero te ajudar. Tem uma vaga para você. Se você entende que um mentor vai potencializar aí os seus resultados, chama no 011 99537 5356. 99537 5356. E o quarto e último princípio, e não menos importante. Conheça seus sims e os seus nãos. Seja decisivo e tome ótimas decisões. Tome as suas decisões baseado em seus valores. Andar em princípio, andar pela palavra de Deus, ter um negócio próspero e abundante, servindo e abençoando pessoas. Isso é para você? Toda vez que você conhece os seus sims, quando você conhece os seus nãos, fica possível você colocar esses princípios em ação. Diga sim às coisas que tornarão você e sua empresa e os seus negócios melhores. Agora, viva de acordo com a palavra. Diga sempre sim para a palavra, porque ela vai nortear você rumo ao lugar que você foi preparado para chegar. A sua essência, ela foi gerada pura. Aí o pecado, né? Veio e bagunçou o coreto. Mas a sua essência, ela vai ser direcionada pela palavra. Você sabia que a nossa alma, ela sente saudade de coisas que a gente ainda nem viveu? Por quê? Porque somos os filhos de Deus. E esse Deus tem grandes coisas. Grandes coisas. Se você está tendo uma vida medíocre, parou tudo. Parou tudo. Não é essa vida que ele preparou para você. Você sabe que quando você sabe dizer sim, quando você sabe dizer não, a sua assinatura, ela vale alguma coisa. A sua palavra, ela vale muito. Cumpre os seus compromissos. Quantas pessoas, quantas empresas que no meio do caminho muda? No meio do caminho, Eli, mas você disse numa outra aula que nós precisamos ser flexíveis. Flexíveis, sim, mas em quebra de princípio, não. Princípio não se quebra.
um líder que sabe dizer sim e não atrelado aos princípios, ele entendeu a chave da verdadeira influência. Porque as pessoas podem confiar nele. Bom, se fulano falou, vai acontecer. As pessoas não podem seguir uma pessoa que não sabe para onde está indo, ou ela não tem o porquê clarificado. É um cego guiando outro cego. E aí, Jesus, de novo, dá esse segredo para nós líderes. Se você não tem um negócio ainda, se você não é um empreendedor, um empresário, você lidera a sua vida, você lidera a sua casa, você lidera a sua família, você lidera seu casamento. O que você lidera? Se não está liderando, corre, porque alguém tá. Tomara que não seja o mal. Em Mateus 5,36, fala assim: não jurem pela sua cabeça, pois vocês não podem tornar nem um fio de cabelo branco ou preto. Tudo que você precisa dizer é simplesmente sim ou não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Eita! Olha aí. Tá com muita dúvida? Que não seja nos seus princípios. Você vai precisar dizer sim quando algo for para potencializar o amor de Deus. Você vai dizer sim quando for a vitória da sua família. Você vai dizer sim para o aumento de lucro na sua empresa. Você vai dizer sim para aquele colaborador que chegou e entendeu a missão, entendeu o sonho, entendeu o propósito do seu negócio. O poder de dizer sim ou não significa que você sabe para onde você está indo. E o que você está realizando. O porquê que você está aqui na Terra. Por quê? Faça com que as suas palavras signifiquem algo. Faça com que a sua vida signifique algo de poderoso. Desenvolva, construa relações de confiança. Porque é essa confiança que vai inspirar outros. Não tem como você confiar em alguém que não está alicerçado em princípios. Conheça os seus nãos, porque são eles que vai fazer toda a diferença. Diga não ao mal. Diga não à dúvida. Diga não à insegurança. Diga não à incerteza, porque você é filho amado de Deus. E você que não sabe ainda o seu propósito de vida e do seu negócio, eu quero te ajudar com isso. 011 99537 5356. Vamos juntos nessa mentoria que eu abri para você. 011 99537 5356. Seja forte, seja constante e seja abundante na autoridade do nome de Jesus. Combinado, minha gente? Bom, esse foi o programa Negócios com Propósito. Espero você lá no meu Instagram, Elisângela Gomes Aeli. E vamos juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes. Um beijo no seu coração. Tchau, gente! Você acabou de ouvir Negócios com Propósito, com Elisângela Gomes.